Olá, tudo bem? Precisamos conversar sobre o impacto do envelhecimento nas famílias. As famílias são organismos vivos. As famílias passam por transformações durante o seu período, e esse período é contínuo, né? Pessoas chegam, outras se vão, umas nascem, outras morrem, umas casam, outras separam, e assim vai. Acontecem muitas coisas boas ou não. Agora, o impacto do envelhecimento dos pais, dos avós e de outros parentes realmente vem trazer uma mudança muito grande neste grupo e principalmente nas pessoas mais próximas. Normalmente esse impacto é bem negativo, é um impacto caótico que traz muitos desafios e muitos problemas. E é sobre isso que a gente vai conversar. Eu sou a Denise Laudice, sou psicanalista clínica com especialização em terapia familiar, também sou consteladora, então realmente eu estou na minha praia e é o que eu adoro fazer, é olhar esses movimentos. Bom, temos muitos fatores que vão determinar o tipo de relação que vai acontecer em cada família. É tudo muito particular. Nós temos a questão do próprio idoso para começar. O que é o idoso? O idoso, dentro das normas brasileiras, é toda pessoa acima dos 60 anos. Temos várias graduações aí dentro dessa idade, né? E normalmente, e é o que vai acontecer, existe um declínio da saúde natural. O corpo vai perdendo suas potências e vai envelhecendo, e isso vai trazendo restrições. Isso sem a ocasião de doenças. Quando tem a ocasião de doenças, aí a coisa pode se acelerar e piorar muito mais. Em via de regra, os idosos, em algum momento, ou mais cedo ou mais tarde, vão precisar, sim, de muita ajuda dos outros familiares mais jovens. Se a gente falar dos nossos pais, eles precisarão de nós. Nós, envelhecidos, precisaremos de nossos filhos, ou sobrinhos, ou quem estiver disponível. E isso é uma coisa muito séria, gente. Sabe por quê? Porque não existe um planejamento para velhice. Existe mais ou menos, as pessoas pensam naquela coisa básica, que já é importante, que é a questão financeira, como se virar quando estiver mais velho, então tem a previdência, tem a sua aposentadoria, alguma forma de renda, tem também um cuidado com o próprio corpo, né? Então, cuidados físicos, cuidados com a alimentação, mas eu venho falar disso aqui, ó. E aqui, como é que tá a cabecinha? E como que estão as relações? Então, tudo isso vai compor o ambiente que esse idoso vai viver. Vamos pensar uma coisa, gente. O idoso é uma pessoa que envelheceu. A pessoa que envelheceu, ela continua sendo a mesma pessoa. O que eu quero dizer com isso? Se essa pessoa foi difícil, tinha uma personalidade forte, se fez um monte de coisa errada, se não teve uma relação boa com os seus familiares, com os seus filhos, se foi uma pessoa implicante, brava e que ocasionou muitos problemas, quando envelhece, essa pessoa não vai mudar. Ela continua sendo tudo isso. Se a relação com os familiares, quando ela era mais jovem, foi conflituosa, vai continuar praticamente igual, se não for trabalhado, entendeu? Então vejam que o envelhecimento, com todas as restrições que ele vem trazer ao idoso, só vai agravar situações que em alguns núcleos familiares já era sério. Então pensem no poder e na necessidade iminente de planejar, de se pensar como resolver isso lá na frente. Tanto da parte do próprio idoso, que afinal é ele que vai precisar dos outros, quanto da parte daqueles que vão ter que amparar esse idoso, seja por um desejo genuíno, por amor, por afeto ou na força da lei. Mas o que acontece, gente, é que as famílias geralmente já chegam com sérios problemas relacionais. Às vezes tem um filho que se dá muito bem com o idoso, que geralmente é o que vai acolher, e pode ter vários problemas entre os irmãos, quando são vários filhos. E realmente, dependendo do estágio da situação daquele idoso, vai ser necessário uma força-tarefa. Precisa união, precisam várias pessoas para ajudar nos cuidados. Tem a questão financeira, tem o cuidado diário, tem a manutenção da casa do idoso, ou vai morar com alguém. E tudo isso tem que ser feito a mais de duas mãos. Duas mãos é uma pessoa, precisa mais gente para ajudar. E o que a gente tem visto também, e é sabido, que geralmente o cuidador familiar, é assim que eu vou chamar, aquele cuidador principal, ele acaba ficando sozinho. Será que você está nessa situação ou conhece alguém assim? Pois é, gente. Por que ele acaba sozinho? Como que ele deixou chegar nisso? Ou como que as coisas se sucederam, né? Tem vários fatores aí, então uma delas é essa questão relacional com o próprio idoso. Tem pais que tiveram histórias muito complicadas com seus filhos, filhos muito magoados com os pais, pai e mãe, tá? Que podem ter abandonado, rejeitado, maltratado, abusado, e chega no final da vida desse pai ou dessa mãe, os filhos se veem obrigados a ter que cuidar, e óbvio que muitos não vão ter a menor disposição, embora sejam obrigados, e existe também um conflito interno, que uma coisa muito interessante, gente. Por pior que tenha sido a relação com seu pai ou com a sua mãe, existe sempre um desejo, às vezes muito escondido até, de ter uma conciliação e trocas de afeto. Isso faz com que, mesmo que as relações não tenham sido boas, muitas pessoas
no final da vida dos pais ou nesses momentos de necessidade e se entreguem para os cuidados. Eu tenho vários pacientes que têm histórias dificílimas, tiveram, né, histórias dificílimas com seus pais, mas que ao final da vida dos pais foram os primeiros a acudir. Isso é uma coisa muito interessante que a gente pode desdobrar em outros vídeos. Mas aqui o que eu quero falar, gente, é que precisamos trabalhar planejamento da velhice. Não só para quem vai envelhecer, como para a família que vai ter que acolher. É uma prática que não é usual, pelo menos aqui no nosso país, na nossa sociedade, e que é extremamente necessária. Porque o que a gente vê é que esses cuidadores familiares, com o passar do tempo, eles vão definhando. Quando não há esse preparo. E ele tem que vir de várias maneiras. Essa pessoa acaba se entregando o seu tempo, geralmente perdem o casamento, perdem dinheiro, perdem a profissão. Por quê? Com o passar do tempo vão se dedicando cada vez mais intensamente àquele idoso. E acaba a liberdade. Quando acaba a liberdade de uma pessoa, acaba a vida dela, de verdade. Tem um monte de zumbis cuidando de pais, de idosos que, olha só que trágico, né? Vai fazer o quê? Esse idoso vai querer estar desse jeito? Não. Mas o outro, do outro lado, o cuidador precisa ter vida. Como que nós vamos poder resolver essa equação? Então, é o que eu falei, planejamento. Nós precisamos planejar, projetar um futuro com o pé no chão, o que também é difícil, porque quando a gente vem falar de relação familiar, principalmente com os pais ou pessoas mais velhas, quando a gente vai falar de idoso, que são pessoas frágeis, pessoas vulneráveis, parece que é meio proibido usar o racional, né? O emocional tem que vir à frente, geralmente ele salta à frente com muitas crenças também, não só familiares, mas com crenças sociais, de deveres e obrigações, fora a lei que tem obrigações, mas tem a parte emocional, que às vezes as pessoas se obrigam a ter sentimentos e cultivar certas coisas que realmente fica impossível para elas. E aqui, que é um lugar de terapia, gente, familiar, que nós vamos trabalhar bem esse tema, a ideia é libertar todo mundo, nada dessas crenças, vamos validar os sentimentos, validar os acontecimentos e trabalhar uma estratégia para poder lidar com essa situação. Eu, sinceramente, não me conformo de hoje, em 2025, ver tanta gente sofrendo com um assunto que vai acontecer entre 10 famílias. Mesmo que você tenha perdido seus pais e não tenha nenhum idoso na sua família para você ter que cuidar, você será um idoso amanhã, você provavelmente vai ser cuidado. Então esse assunto vai acontecer entre 10 famílias. E como que você não se pensa nisso? Como que a gente não tem ainda um projeto, um trabalho de conscientização para se preparar para isso? Não vamos poder fugir, não temos como deixar isso passar, mas podemos melhorar muito, muito esse cenário. E é esse trabalho que eu vou fazer aqui, agora pegando firme, mostrando vários aspectos desta convivência, e vou realmente dar um pouco mais de ênfase ao cuidador, porque a questão do idoso já tem muita gente falando, todo mundo tem consenso sobre a situação do idoso, existe muita lei que ampara o idoso, mas o cuidador está sempre um pouco esquecido e ele é a peça-chave. Sem este cuidador, o idoso não vive. Então, como que nós não vamos olhar para ele? Como que nós não vamos jogar esse foco aqui, porque é aqui que sofre. E com esse sofrimento, com essa falta de planejamento, ou com essa deterioração, muitas vezes, dessa pessoa mesmo, na vida dela, ela não vai conseguir dar um atendimento de qualidade que poderia dar a esse idoso, se isso tudo fosse trabalhado, concorda? Vamos falar sobre isso, gente. O assunto é extremamente extenso, eu vou fazer vários vídeos olhando vários aspectos, e eu tenho certeza que em um deles, ou em vários deles, você vai se enxergar. Precisamos falar sem parar, e eu estou aqui como uma porta-voz aí de vocês, principalmente quem está sofrendo com essa situação, tá bem? Então, a velhice, ela é bonita, é uma fase da vida, que é uma bênção, né? Estar vivo. Mas a gente tem que entender que sim, ela vai dar trabalho para quem cerca esse idoso, dá trabalho sim, tá? Amor é uma coisa e o trabalho é outra, e dá muito trabalho, vai requerer uma entrega muito grande, e nós precisamos olhar com essa visão mais realista sobre os assuntos, justamente para poder resolver e ter uma vida melhor para todos. Então, eu peço que fique comigo, se você gostar do conteúdo, curta, compartilhe e principalmente deixe seus comentários aí para a gente criar essa rede aí do bem para trazer soluções e caminhos melhores para todos.